Alô! Music Lab 2019. O menino tá de novo aqui, Luiz Felipe Carneiro, Jean Fabra. Esse cara foi baixista da Legião Urbana, teve o Buana 4, agora é escritor. Conta aí, Jean. Me diga como começou a sua vida na música. Como você decidiu tocar baixo, ter uma banda? Olha, eu tenho uma coisa curiosa, assim. Hoje em dia, eu tenho absoluta certeza que as letras vieram antes da música, né? Mas na época não tinha, porque quando eu era garoto, assim, com 9, 10 anos, meu pai gostava muito de música clássica. E ele tinha uma brincadeira que foi uma aula de percepção musical assim, fantástica. Que ele botava as sinfonias e as obras e ficava dizendo que instrumento estava fazendo cada frase. E aí, com isso, ele passou depois a me testar. Que instrumento fez essa frase? Lá. Ah, isso foi o oboé. Muito bem, aí ganhava, não sei o que tal. Então eu, com 11 anos, sabia identificar o time de todos os instrumentos de uma orquestra. E o meu preferido era o violoncelo. Eu amo. Curiosamente, nunca toquei, assim, já brinquei, mas nunca toquei valendo, né? E com essa coisa eu falei, cara, eu quero tocar violoncelo. Ele me botou num conservatório, no Vila Lobos. Eu comecei a fazer as aulas, mas tipo assim, você tem que estudar 1 ano de teoria musical, e eu queria tocar, né? Eu queria tocar e não estava rolando. Eu forcei uma barra, peguei um professor horroroso que batia na minha mão quando eu segurava o arco errado, sabe? E eu, um garoto de 11 anos, falei, cara, não quero mais ser músico, né? Porra, ficar tomando porrada. Acabou a brincadeira. E eu queria tocar. Não queria aprender música, eu queria tocar. E, paralelo a isso, eu descobri os Beatles, né? Que o Paul McCartney ele usa o baixo como se fosse um violoncelo. Quer dizer, a partir do Revolver, né? Que foi onde ele começou a subverter a coisa do baixo. E eu vi aquelas frases de violoncelo e eu me lembro perfeitamente o dia que eu ouvi aquela música... eu tô com memória horrível. Agora esqueci a música. Mas enfim, eu ouvi uma música dos Beatles Putz, que merda. E falei, caralho, é o violoncelo. O cara tá tocando violoncelo, mas é o baixo que tá fazendo, né? E aí eu comecei a querer tocar baixo. E tinha um violão lá em casa, que era um violão velho lá, que só tinha 2 cordas. Virou um baixo. E virou um baixo, né? Tipo assim, eu pegava, não sabia nem afinar aquele negócio, quer dizer, nem tinha que afinar 2 cordas. E ficava tocando os baixos das músicas, e ficava ouvindo, sabe? Né? Tipo, que nem era baixo fazer isso, mas eu, né, ficava tocando ali, né, esse negócio. Dum, 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 dum. E aí comecei a brincar de baixo. E aí o meu pai foi para os Estados Unidos e eu gostava do AC/DC, eu gostava de rock, não sei o que e tal. E ele me trouxe um disco de uma banda que tinha acabado de lançar lá, que era o Iron Maiden. E eu pirei com o Steve Harris tocando, assim, pirei. Assim, aí comecei... 3 dedos, né? Eu fazia... Ele usa só 2. Eu não conseguia chegar naquela velocidade com 2, eu usava os 3, né? E fiquei malhando aquilo até conseguir tocar rápido. Nunca mais usei essa velocidade na minha vida profissional. Mas na época, garoto, né? Tipo assim, eu queria tocar que nem o Steve Harris. Depois o Geddy Lee do Rush infinitos baixistas foram vindo. E eu acabei tocando, né? Aí fui tocar, tinha uma bandinha de heavy metal que era no micro cenário do heavy metal dos anos 80 no Rio, que a gente até chamava Cronos, e a gente até... Você era cabeludo, Gil? Era cabeludermo. Assim, e a gente se vestia de bárbaro. Eu ia na Uruguaiana ali, na Buenos Aires, comprava pele de coelho, fazia bota de pele de coelho. Que loucura, eu não posso falar nada. Enfim, aí eu fui fazer faculdade de biologia e tal, e meu pai faleceu. E aí eu tive que trabalhar, né? Tive que arrumar um trampo junto com a faculdade. E eu namorava a irmã do Leone, que na época estava lançando o Heróis da Resistência. E aí fui trabalhar de hold para eles. E aí, pô, ficava tocando na passagem de som, não sei o que e tal, e eu
Leone falou, pô, mas você toca bem, você devia tocar, não sei o que e tal. E aí, um dia, o Leone encontrou o Maurício Barros, que tinha saído do Barão e estava fazendo uma banda, que era o Bona 4. Ele falou, olha, cara, tem um garoto muito, muito legal para te indicar, e não sei o que e tal, é namorado da minha irmã. E eu fui lá fazer o teste com o Maurício, pô, e eu e o Maurício, a gente foi tipo amor à primeira vista, assim, cara. Assim, parecia meu amigo de anos, né? Até hoje, um cara queridíssimo, assim, talentosíssimo, acho incrível. Assim, outro dia fui ver o show do Barão e, porra, porque o Barão era aquilo, eram os dois, né? E a gente começou lá na mesma casa, lá na Estácio ali do... Estácio, né? É, Rio Comprido. Na mesma casa que o Barão começou. Que o Barão começou, é. Era a casa do avô dele. O pai dele morava lá também. O pai morava embaixo e o avô em cima. E ali começou minha carreira musical mesmo, assim. E ali eu assinei um contrato com a EMAI, até tava o Rommel aí, né? Teve uma música na novela, né? Teve uma música na novela. Tema da novela. Tema da novela. Aliás, você me contou uma história, eu acho que você pode contar, que alguém descobriu o roteiro da novela e vocês fizeram a música. Sim. Essa história é brilhante. Foi assim, a gente tocava, apesar de ter o Maurício com uma coisa do Barão toda, que, né, não era pouca coisa, ninguém dava bola pra gente. A gente tocava em boteco, assim, e ficava tocando Led Zeppelin, os blues. O Maurício tinha uns blues lindos, assim. E um dia a gente foi gravar uma demo num estúdio. E aí estamos lá gravando. Daqui a pouco alguém veio com um roteiro, a sinopse da novela, com o roteiro do primeiro capítulo, que alguém tinha esquecido lá. E eu comecei a ler aquilo, cara. E aí tinha todos os perfis dos personagens, né? E tudo mais. Qual novela? Top Model, né? Novela Top Model. Top Model. Top Model. Que foi um disco, pô, bacaníssimo aquele disco da Top Model. Eu gostava do disco. A Suzy Rego na capa, né? Suzy Rego. A nacional era Suzy Rego. Era Suzy Rego, é. Eu não tenho mais, mas... Internacional era Malu Mader. A jornalista, né? Jornalista, canal Alta Fidelidade. Não, o melhor canal do YouTube de música é Alta Fidelidade. É mesmo. Eu me mudei pra Praia da Macumba por causa da novela. Sério? 20 Morei anos 4 depois, anos né? lá, 20 anos depois. Tava passando no Viva, aí eu falei, eu vou lá, eu tinha que alugar um AP, eu falei, vou lá. Aí a casa do Gaspar não tava mais lá, mas tinha uma parte hotel do... Não, foi uma novela bem bacana. E aí, eu tava lá com os caras e eu falei assim, cara, comecei a ler, eu lembro que era o perfil do Taumatur Ferreira. Agora não tô me lembrando do personagem. Mas enfim, e ele era um cara meio dark, assim, não sei o que e tal. E aí falava do Down by Law, do Jim Jarmusch ali no perfil, não sei o que e tal. Cara, começou a vir uma letra na minha cabeça, né? Eu não quero esse mundo em preto e branco. Era uma... Né, que era praticamente o que eu estava lendo, só que transfigurado, assim, pela minha imaginação. E eu cheguei para os caras e falei, cara, vamos fazer uma música? Né? A gente está aqui no estúdio, né? Aí eu me lembro muito bem, cara, que o Maurício pegou o Billy e eles foram para uma sala, eu peguei o negócio, fui para outra, comecei a escrever a letra, escrevi. Aí juntamos, fizemos uma música e gravamos. E como que chegou no Mariozinho Rocha? Aí a gente gravou a música e o nosso produtor, que era o Paulo Henrique, ele estava começando a trabalhar na Globo. Ele falou assim, cara, eu vou levar lá. Assim, pô, vocês fizeram uma música para novela. E eu tinha feito pro Taumatur Ferreira. E aí a gente estava lá, não sei o que e tal. Um dia o Paulo Henrique liga e falou, olha, o Mariozinho Rocha falou que não vai ser a música do Taumaturgo. Eu falei, pô... Ele falou, não, porque o Boni e o Daniel Filho piraram na música e vai ser a música de abertura. Que beleza, hein? Aí eu falei, cara... E aí, tipo assim, vocês podem escolher a gravadora. Já temos 3 propostas. A gente era tão bobo, assim, na época, que ficou todo mundo... Eu falei assim, EMI!
Vamos pra EMI. Porque tinha Legião. Não, porque eu me lembrava do disco dos Beatles. Imagina se eu falei isso na hora, né? Eu achei que era louco, mas foi assim, né? E todo mundo falou, pô, eu falei com tanta certeza, pô, já deve estar sacando que tá rolando no mercado, né? Tipo, O cara é o cara que tá pensando no business. eu só vi aquela EMI dos Beatles, assim, falei, cara, pô, meu primeiro disco tem que ter EMI. E aí assim foi, um ano. Leu o contrato? Não li o contrato. Não leu o contrato. Não li o contrato. Tomamos um pé depois do primeiro disco. Cara, nossa, eles botaram a gente pra trabalhar, cara. Eles esqueciam a gente em São Paulo. Naquele hotel lá, aquele Naquele hotel que fica hotel, todo a gente mundo. ficava Eu lá já fiquei tudo lá liberado, enchendo a cara de uísque, cerveja. E a conta só subindo, né? E a gente nem sabendo o que estava acontecendo. Mas Vem. muito show, porque a novela naquela época Não, explodiu aí que um tá. artista. O que aconteceu com o Buana? A gente começou, fizemos uma mega divulgação do disco da novela, que vendeu, sei lá, foi o recorde na época, acho que chegou a 800 mil discos, que foi uma coisa assim. A Som Livre não estava esperando isso. E aí, quando terminou essa divulgação, a gente começou a trabalhar o nosso disco. Né? Aí a Maia falou, agora vamos trabalhar. E começamos, o nosso empresário era o Mário Almeida, que foi empresário do Barão, do Vinícius, aliás, marido da da Rosa, falecido Sim. Mário Almeida. E ele contava, ele foi empresário do Vinícius, imagina, as histórias que o cara tinha. E aí, cara, o cara tinha o Brasil inteiro na mão, assim, ele tinha os caminhos, né? A gente começou, começava com uma turnê no Sul em março, era assim, 3 semanas no Sul, depois ia não sei o quê. Eu sei que era assim, até junho tinha agenda já fechada, não tinha data mais, né? Ou seja, a banda ia... Aí chegamos no Sul, fomos pra gravadora fazer a entrevista, e atrás de mim, a televisão ligada, todo mundo olhando, eu viro Dona Zélia Cardoso, Puta, plano cola. divulgando, no dia que a gente chegou em Porto Alegre. E aí, pô, cara, o que tá acontecendo? Ninguém entendendo nada. A gente chegou nos primeiros shows, não tinha ninguém. Quer dizer, tava lotado do lado de fora e não tinha ninguém tinha comprado ingresso porque ninguém tinha dinheiro. Tinham tirado o Cara, dinheiro foi de uma todo coisa mundo. muito... Vocês falam Bolsonaro, as pessoas estão meio chocadas com o Bolsonaro, mas aquilo foi muito mais surreal. Foi muito surreal, né? Quem viveu sabe o que eu tô dizendo, cara. Você chegava, você tinha... É tipo, você tem R$500 pra tirar na sua conta, o resto foda-se. O resto tá confiscado, tá compulsório, né? Mas era isso, tinha R$500 em dinheiro da época, vamos dizer, de hoje. Né? Então, aí vamos pro show, cara, o que a gente faz? Vamos fazer o show? Vamos embora? Pô, estamos aqui, vamos tocar, né? Abre isso aí, deixa a galera entrar. Aí foi assim, fizemos 2 ou 3 shows. Caiu a turnê inteira. Caiu... Não, a do Sul ficamos até o final. Saímos fugido porque os caras não pagaram o hotel. A gente saiu fugido do hotel. Foi engraçado que era assim, ó, vamos marcar a hora. Cada um saía 1 hora. Um saía às 7, o voo era à noite, né? Eu nem voltei, que eu acabei conhecendo uma menina lá e fiquei lá mais uns 3 meses. Não tinha mais show porque caiu tudo. O Mário ligou e falou, tá caindo tudo. Caíram todos os shows. Eu tô falando de coisas de 60 shows, assim. Acho que na verdade caiu tudo pra todo mundo, né? Todo mundo, é. E as bandas grandes que fizeram foram tocar, né? Porque também estavam sem dinheiro, né? Tipo assim. Eu me lembro, eu assisti um show no Canecão do Barão Vermelho que vocês abriram. É. Maurício Barros fez duplo expediente lá. Tocou com o Buana e depois com o Barão. Nossa, enfim. Não lembro. Nem lembro. Eu lembro. Eu tenho, assim, engraçado que eu tenho memórias de shows, assim, eu cheguei a contar até o 1000º show, né? Isso já tem muito tempo. E engraçado que eu tenho memórias de shows que se confundem, né? Assim, alguns não. Assim, por exemplo, tem uns shows da Legião, eles estão muito marcados na minha memória. Tem algum especial? Da Legião, tem. O do Gigantinho. Foi um show assim que, eu não sei, eu tive uma experiência mística, extra, não sei te explicar. Assim. A cerveja, tanto. Sei o que era a maconha, a cerveja. Os aditivos eram especiais. Não, lá na Legião era bem complicado, porque era essa fase do descobrimento do Brasil, o Renato estava em tratamento, né? Então nem no hotel, nem aqueles garrafinhas de uísque dos quartos dos músicos tinha, eles tiravam tudo, né? Mas a gente saía escondido, né? Era engraçado que todo mundo fumava maconha escondido.
De todo mundo. De todo mundo. Maravilhoso. Imagina, e o Renato, cara, o Renato tinha maconha legal, né? Ele podia comprar maconha. Pelo tratamento, né? A gente não sabia disso na época. Só depois que ele morreu que cara, o Dado chegou com um saco de maconha assim. Maconha do Renato, herança. Aí dividiu entre a galera. Spoiler, né? Spoiler da banda. Porra, e uma maconha, cara? Porque na época... Caraca, eu tô falando isso ao vivo, gente. Duas pessoas assim que eu gosto, né? Agora que me toquei. Bom, falei já, né? Já foi, vai. Mas enfim... caraca, onde é que eu cheguei? Aí estávamos lá no show do Gigantinho. Eu digressiono muito fácil, cara. Aí estávamos no show do Gigantinho e eu me lembro, cara, que ele virou pra trás e falou: vocês sabem tocar índios? A gente nunca tinha ensaiado índios, mas, cara, né? Todo mundo sabe tocar índios, né? Tipo, sim, sabemos. E aí começamos a tocar. E começando a tocar índios, e eu tava naquela assim, eu falei, cara, eu sei mesmo? Tipo assim. Eu sei porque quando eu fui tocar com a Legião, me falaram que eu tinha que tirar todas as músicas de todos os discos. Então, em algum momento, eu toquei todas as músicas da Legião. Nem que tenha sido na minha casa ali, no meu estúdio, eu toquei. Mas, tipo, o tom, sabe? Essas coisas assim, pô, você tá com um tom na cabeça, mas será que esse é o tom? Então, eu comecei a música muito tenso. E depois que eu vi que era aquilo, eu já sabia que aquilo é uma música muito simples, são aqueles 4 acordes do começo até o fim. Comecei a tocar. Quando eu relaxei, cara, que eu, pô, tá na minha mão, beleza? E ele tava cantando, eu quis o perigo e até sangrei, só entenda, assim, podia trazer. Já tava, tipo, no final da música. Eu dei aquela relaxada e, de repente, cara, eu vi ele cantando pra ele. Quem tava sangrando sozinho era ele mesmo, sabe? Foi uma coisa muito doida, muito doida. Eu comecei a sentir um calor subindo pela minha espinha, assim. Cara, eu comecei a chorar e de repente ficou tudo vermelho. Cara, foi uma coisa muito louca. Eu tenho até meio vergonha de falar porque parece que eu sou maluco, mas foi uma coisa muito louca. E esse show foi muito tenso também porque o Gigantinho cabia 15 mil pessoas e descobriram 7 mil ingressos falsos. E aí tinha o trauma já do Mané Garrincha. E aí o que aconteceu, cara? Tinha 22 mil pessoas num lugar, cabe 15. Quando eu subi no palco, na primeira música, minha primeira coisa, quando vi aquela coisa, tinha gente atrás, sabe? Porque é um ginásio, né? Tinha gente atrás. Cara, eu comecei a traçar uma reta de fuga. Uma rota de fuga, assim, cara, se der merda aqui... Cara, e era baixo o palco, assim... Foi um show muito tenso e ao mesmo tempo tenso, cara, eu tava tocando tão bem nesse dia, assim, eu tava muito, muito nas músicas, sabe? E aí ainda tive essa experiência extrasensorial, sei lá como é que se chama isso. E aí, esse é um show que mais me marcou da Legião, foi esse, assim. E essa turnê da Legião, diziam que o Renato Russo estava querendo meio que se auto-boicotar. Foi na época da Copa de 94. Ele falava, marca os shows da Legião de preferência no horário dos Jogos do Brasil. Acho que foi até o Dado escreveu isso na autobiografia dele. Não duvido mesmo. E foi, assim, shows muito marcantes. Vocês fizeram o Ibirapuera. Duas vezes. Eu tenho lá o canal e muito fã da Legião Urbana. Me lembro, entrevistei o Dado, o Trilho, o Fred. E todo mundo me pergunta, acho que não tem uma semana, 4 anos e meio que eu não recebo a pergunta, né? Quando é que vai sair em DVD o show do Metropolitan? Foi um show... Olha, todos os shows foram gravados. Pois todos. E o Metropolitan... Todos, esse conteúdo tem. A Bandeirantes filmou, né? Não, o Metropolitan já me pediu, já há uns 4 ou 5 anos atrás, eu assinei a autorização, né? Falaram que ia sair DVD, não sei o que e tal. Mas nessa briga aí dos caras, sei lá. Não saiu até hoje. E eu sinto que foi um show muito importante para os fãs da Legião. Para mim foi. Eu me lembro que eu fui aos 3. Me lembro... Do Metropolitan. O pessoal gritando tetracampeão em direção
ao camarote, porque o Pelé tava lá, tava Pelé, tava Caetano, tava Gil. Todo mundo. E eu queria que você falasse um pouquinho das suas recordações dessa temporada no Metropolitan. Você tem alguma história? Tem uma história assim. Foi a única vez que eu briguei com o Renato. Foi a única vez que eu discuti com o Renato. A gente passava o som na véspera, era assim, um show fechado. A passagem de som era um teste de luz, de tudo, né? Era um show inteiro fechado. E quando a gente chegou, no começo da noite, para fazer a passagem de som, o Renato começou a reclamar que a bateria estava muito para frente e estava incomodando ele o som. Né? O Bonfá usava uma usina. Aliás, todo mundo usava uma usina de som ali. Né? Eu tinha uma Ampeg com aquela caixa de 8 falantes, mais uma de 15 do lado. Era uma sonzeira. E o Bonfá também. O bumbo do Bonfá ia lá no fundo, voltava com mais pressão ainda. E imagina isso no rabo do Renato. Né? O cara começou a reclamar com o Bonfá, que eu não sei o que tal. E eu, idiota, falei, cara, o Renato, não dá para chegar para trás por causa da linha da luz. Que a Legião, a formação de palco dessa turnê era o Dado, na primeira linha o Dado, o Renato e o Fred, e na segunda linha eu, o Bonfá e o Trilha. Né? Eram 2 linhas. Né? E a gente ficava atrás num palco mais levantado do que a primeira linha. Que até foi uma coisa que no começo eles tinham me botado do lado direito, né? E eu achei aquilo, falei, cara, quem fez esse mapa de palco, chega no ensaio, o Renato, fui eu, por quê? Aí eu assim, não, é que, o baixista tem que ficar do lado esquerdo, porque o baterista toca tocando, olhando pro lado esquerdo, né? Assim, a comunicação, né? E eu fiquei assombrado que o Renato não soubesse disso, né? Tipo, mas enfim, não falei nada. Não, beleza, mas aí falei, não, é que tem essa coisa. Eles me mudaram pro lado esquerdo, ok. E aí, quando eu falei esse negócio que não dava para chegar por causa da linha de luz, que eu tô vendo, a gente tá na linha de luz, na última, se a gente chegar para trás, a gente ia pro escuro, né? Não ia ter os 3 de trás. Ele falou, então, então fica aí com seu amiguinho Bonfá e faça um show vocês. E foi embora. Meu irmão. Aí daqui a pouco vem o Rafael Borges, que era o empregado. Era um empregado, mas era um empresário. Estou me comprometendo seriamente. O Rafael não é. Não, porque eu até posso contar, mas enfim. O Renato era tudo. O Renato era o master, assim, number one. Tipo, era uma banda, não sei o que tal, mas quem decidia era o Renato. Quem mandava era o Renato, era do jeito que o Renato queria. E isso daí, os outros podem falar o que quiser, porque era. Entendeu? E eu vou até além, assim, essa briga que tem hoje, não sei o que tal, é coisa do Renato. O Renato não queria que continuasse assim. O Renato fez os caras assinarem, pagou para os caras assinarem que se alguém morresse, o cara com AIDS manda os caras assinarem que se alguém morresse, acabava a banda. E ninguém poderia usar. Todas as músicas passavam para uma outra companhia, que era da família dele. Quer dizer... E o filho tá mantendo... O filho, eu até acho meio equivocado, né? Porque eu também acho que os caras têm jeito. Os caras construíram aquilo junto, né? Sabe? Eu acho uma sacanagem, mas é uma sacanagem do Renato. Isso ninguém tem coragem de falar, né? Quem fez a sacanagem foi o Renato. Mas enfim, também chega de me comprometer. Cara, Dado Bonfá nunca mais falam comigo. Mas eu já falei que eu acho uma sacanagem, né? Então tô do lado deles também. Eu tava falando... aí vem o Rafael enfurecido, cara. Porra, já não sei o que tal. O cara foi embora, não sei o que. Lá. Eu falei, cara, não falei nada demais, cara. Sabe? Pô, que isso? Tava todo muito, muito nervoso. Mas ele queria ir embora mesmo. Ele foi embora, não teve passagem de som. Não teve. Isso foi na estreia? Na véspera da estreia. E tava uma pilha, porque os caras não tocavam no Rio desde o Jockey. Era assim, um show que tava sold out. 10 mil pessoas. Entendeu? Com toda a entourage, toda a inteligência musical do Rio presente. E a gente não ia passar o som porque o baixista imbecil...
irritou o Renato. Imagina, cara. Eu achei que ia ser... Maravilhoso. Eu achei, cara, vou ser despedido aqui agora, né? Tipo assim, tô despedido, né? Vou embora pra casa, falar pra mim, ó, acabou, não sei o que, é brincadeira. Mas às 3 horas da manhã me liga o Renato. Renato, eu tinha uma coisa com o Renato que era muito legal. Engraçado porque a gente tinha uma afinidade musical, literária, cinematográfica muito grande. E o Renato, ele gostava muito de conversar comigo sobre essas coisas. Mas, mais do que isso, eu era meio ele me ligava para falar dos caras. Porque essa coisa das músicas, não sei o que e tal, ele falava com todo mundo da banda, né? Ele gostava de ligar de madrugada para as pessoas, ele dormia tarde, dormia de manhã cedo, assim. Quando chegava o jornal, ele ia dormir, eu acho que era uma coisa assim. Então, 2, 3 horas da manhã, tocava o telefone, você já sabia que era o Renato. Mas, de alguma forma, essa nossa afinidade se tornou pessoal, porque ele começava a me falar dos caras. E o Renato era tão bobo, cara. Eu falava, cara, bicho, Renato, cara, esse cara tá te sacaneando. Ele, não, mas eu adoro, não sei o quê. Então, acho que por conta disso, ele me ligou, né? E começou a falar do namorado dele, como se nada tivesse acontecido. Era o jeito de pedir desculpa, talvez. Que na hora eu entendi que ele tava pedindo desculpa e tal. Aí eu falei, cara, pô, pegou malzão pra mim, Renato, cara, tá todo mundo boladaço comigo. Vamos avançar agora. Por favor. Eu falei, pô, você faz um favor de ligar pro Rafael Borges, que eu acho que ele vai me demitir. Ele, imagina, ele não faz nada sem eu mandar, não sei o que. Tá. É por isso que eu falei, né, que eu tô empregado. Pô, genial. Né, pô, aconteceu, cara, né? É minha visão, né? Talvez outras pessoas tenham outra visão, né? A gente estava falando antes, né, da coisa da ficção, né? O que é a história? A história é uma ficção, cara. É uma... Né? O que é esse momento? Esse momento é de quem? É meu? É seu? É teu? São deles? É de quem tá vendo? De quem é esse momento? Esse momento é compartilhado por todo mundo. Quem é dono da própria história? Ninguém. É tudo uma grande ficção. E isso me lembra... Enfim, não, porque agora me lembrei, cara, quando a gente foi fazer o clipe de Tropicália do Tantra, né? Que é uma história maravilhosa, cara. É uma história maravilhosa esse clipe. Aliás, o Tantra é uma baita banda. Não, e essa história, cara, se eu contar pra você... O Chantilly vem depois aqui, né? Vem. O Chantilly era o nosso empresário. Mas ele pegou depois dessa história desse clipe. Em suma, essa história é a seguinte. A gente foi fazer um show. O Liminha chegou no final do show, viu a gente tocando Tropicália. Falou, era sábado, vão amanhã no estúdio. Vão amanhã nas nuvens. Vamos gravar isso. Já tinha assinado com o gravador? Não tinha nada. Aí chegamos lá, ele falou, vamos gravar uma demo de Tropicália. Porra, gravar uma demo com o Liminha é brincadeira, né? Tipo, aí começamos a gravar, a gente, imagina a banda afiadaça, a gente gravou todas as bases num dia. Todas as bases num dia. As 10 bases do... Não, eram mais. Gravamos todas as bases. E depois começamos a trabalhar nisso. Mas eu falei, cara, Liminha, isso, né? Não tem demo do Liminha, né? Qual é a gravadora que a gente vai? Ele falou, cara, ele indicou a MCA, que estava entrando no Brasil. Ele falou que os caras estão com um caminhão de dinheiro, estão entrando no Brasil e querem banda de rock. Pô, eu liguei, ele me deu o telefone, era o Paulo Rosa, o presidente. Liguei pra ele e falei, cara, tô gravando um disco com Liminha e ele indicou vocês, não sei o que e tal. Fomos pra lá, assinamos, não sei o que e tal. Com essa vida de porta do Liminha, o cara assinou sem ouvir. E aí o Fred, que era mais romântico, né? Ele tava assim, não. Aí eu inventei uma história que ia ter uma audição, né? Aí o Fred nem sabe disso, cara. Não, mas o Fred é meu irmão, ele não vai ficar chateado. Aí eu inventei, eu falei, pô, vamos fazer uma mise-en-scène. Amanhã eu vou comprar pra ele. Ele vai saber. Não, o Fred... talvez eu já tenha até contado. Porque já conhecendo o Fred, ele ia grilar que o cara contratou sem escutar, né? Exatamente. Não, foi por nosso mérito, foi por causa do Liminha, não sei o que e tal. Enfim.
E aí a gente fez uma audição, os caras foram lá, né? E, pô, ficou no final da audição, pô, vocês estão contratados, não sei o que tal, e o Fred amarradão. Mas fizemos. E aí, nessa época, o Renato já estava bem doente, assim, né? E eu me lembro que eu liguei para ele para contar, assim, dessa coisa do Tantra e tudo mais. Ele falou, não sai com cover. Eu falei, Renato, cara, é a música, todo mundo pirou. Ele não sai com cover. E aí a gente tinha um single bacana, que era o Corvo sobre o Campo, né? Que era uma música legal, assim, que eu gostava, era uma letra que para mim era muito especial, que era uma viagem que eu tive no Museu Van Gogh, vendo um quadro do Van Gogh, e escrevi essa letra e tudo mais. E eu cheguei na gravadora e peitei, falei, não, a gente não vai sair com Tropicália, vai ser Corvo sobre o Campo, não sei o que e tal. E os caras, não. Eu falei, cara, ou é isso ou não é nada. Peitei mesmo, peitei a gravadora e saímos com Corvo sobre o Campo. Fomos super bem, né, em São Paulo, a gente foi super bem na MTV, em São Paulo, tocava em todas as rádios rock, não sei o que tal, não conseguimos entrar no Rio, na Rádio Cidade. E aí a gravadora tava com o Claudinho Bochecha bombando, meio deixou a gente de lado. Aí chegou o segundo single, não temos grana pra fazer. Aí eu, porra, cara, quando os caras me falaram isso, eu fiquei chateadaço, assim, eu falei, pô, mas Tropicália é uma puta versão que a gente fez, cara. Aí eu me lembro que eu morava ali perto da gravadora, eu morava em Botafogo, a gravadora era na Guilhermina Guinle, eu morava na Barão de Lucena, era assim, walking distance. Eu fui lá, cheguei lá no dia da reunião. Eu sabia que toda terça-feira, de 10 ao meio-dia, toda a diretoria se reunia. Eu cheguei lá no dia da reunião, terça-feira, 10 horas da manhã. Aí cheguei e falei com a secretária, eu falei, queria falar com eles, estão em reunião. Eu falei, cara, 5 minutos. Entrei na sala, todo mundo ali sentado, não sei o que, então me olharam assim. Falei, gente, conseguiu o Caetano pro clipe. Mentira ou verdade? Mentira, pô. Eu só queria forçar uma barra. Cara, os caras viraram, você tá falando sério? Eu falei, tô. Conseguiu o Caetano pro clipe. O cara falou, você tem um cheque em branco pra fazer esse clipe. Falaram assim, você tem um cheque em branco pra fazer esse clipe. Meu irmão, era tudo que eu não queria ouvir. Porque eu só queria que eles se sensibilizassem, assim, sabe? Cara, eu saí dali com a perna tremendo. Fudeu. Falei, caralho, cara, e agora, Jean? E assim, eu conheci o Caetano porque eu tinha mostrado tinha acontecido um episódio antes que eu mandei a música pro Caetano. E um dia me liga o Caetano. Jean, tudo bem, é Caetano. Eu falei, diga, Caetano. Achando que é algum amigo meu passando trote, né? E fiquei um tempão sacaneando o cara, achando que era alguém, sabe? E ele, você não tá acreditando, sou eu mesmo. Eu tô te ligando pra dizer que a sua versão é melhor do que a minha. Aí eu falei, peraí, cara, é Caetano Veloso? Você tá me dizendo isso? Que a nossa versão é melhor do que a sua? Ele falou, tô dizendo isso. Na hora eu só pensei assim, eu posso usar isso? Ele falou, pode. Eu fiquei. E aí a gente acabamos ficando amigos e tudo mais. E na hora eu liguei naquela época era telefone discado, né? Liguei pro segundo caderno do Globo, mandei chamar quem tivesse ali e falei, olha, o Caetano acabou de falar que a versão do Tantra de Tropicália é melhor do que a dele. Se quiser, pode conferir. E aí saiu uma puta matéria da gente. E aí deu essa força, assim, na gravadora, né? E aí eu saí de lá e falei, cara, vou lá falar com o Caetano. O que eu vou fazer agora? Já fiz a merda, né? Boa. Aí liguei pra Paula, que sempre foi um amor, cara, assim. A Paula, eu acho ela uma mulher foda. Sei que tem muita gente que tem restrições com ela, mas ela é uma mulher foda, assim. Ela é tipo trem, né? Tipo, parar na frente, ela não consegue parar, vai ser atropelado. Mas enfim, liguei pra Paula, falei, pô, Paula, cara, eu fiz uma merda, não sei o que e tal. Não era a minha intenção, eu só queria botar a música pra jogo, sabe? Mas eu acabei envolvendo o Caetano. Ela, como assim, Jean? Que não sei o que e tal. Aí vem pra cá, vamos conversar com o Caetano. Aí cheguei lá, o Caetano estava escrevendo o livro, estava fazendo a turnê do Fina Estampa,
Tava escrevendo no Tropical lá. Verdade tropical. Cara, você é meu Google. O meu também. Esse cara é maravilhoso. Aliás, o Renato tinha isso, sabia? O Renato era o Google, né? Tipo assim, o Renato sabia tudo de todos os discos. Mas, Renato, que estúdio foi gravado o Animals do Pink Floyd? O estúdio tal, o engenheiro foi o tal, não sei o que, foi o tal. O cara chegava a ficar com raiva do cara. Falei, cara, como é que esse cara sabe tudo isso? Ele era, assim, um Google de música. Né? Era impressionante o Renato. Mas, enfim, aí cheguei lá no Caetano, o Caetano falou, não tem como. Eu vou estar em Salvador, estou escrevendo. Eu falei, cara, eu boto um jatinho para te pegar lá. Caralho, vai pro pior, né? Eu preciso de você 2 horas. Não, eu tinha cheque em branco. Os caras falaram que eu tinha cheque. Maravilhosa essa história. Eu preciso de você de 2 horas no Rio. Assim, um dia, porque você vai ter que ficar 4 horas num avião para vir e para voltar. Mas, cara, eu te pego lá no jatinho, te deixo lá depois do negócio. E aí eu falei, cara, Caetano, eu juro pra você, cara, eu fiz isso pela música. E era verdade. Era verdade. Eu fiz isso pela música. Eu não tinha essa dimensão de mercado, eu tenho até hoje essa ingenuidade com a música, sabe? Porque a música, ela é muito pura, né? Quando você tá tocando, quando você... Sabe, eu sei que tem toda essa coisa por trás, né? A gente já conversou muito sobre isso e tudo mais, mas eu ainda acredito na música, sabe? Eu ainda acredito nela. Eu acho que ela é a senhora, é ela que manda, sabe? Ela é a rainha da parada. Então, e eu tinha feito isso pela música mesmo. Não é, e assim, estou falando isso de coração, não estou inventando, tirando o time. Vocês já viram que eu não tiro o rabo da reta, né? Eu nem gosto de falar por isso, porque eu acabo falando o que eu penso mesmo. E falei, cara, Caetano, eu juro pra você, cara, eu fiz isso pela música, eu nem imaginava, assim, eu só achei que eles iam, beleza, vamos fazer, e depois eu ia falar, pô, nada a ver. Mas quando eles falaram essa coisa, eu vi que era sério mesmo, e tava a reunião de todos os diretores. Tipo assim, não tem nem como eu falar, não foi bem assim, né? Aí o Caetano falou, tá bom, veja com a Paulinha o dia, não sei o que tal, não. Meio puto, assim, né? Mas eu acho que ele acreditou em mim. Né, que eu estava falando a verdade. E aí foi. E aí tem uma história maravilhosa que aí a Paula falou assim, quero que seja a Monique Gardenberg, a diretora. Eu falei, maravilhoso. Cheque em branco, né? E aí marcamos uma reunião que isso é histórico, isso é uma coisa histórica que eu tenho na minha vida. Que foi a banda, a Monique e o Caetano. Pro Caetano explicar a letra da música. Cara, isso foi maravilhoso, assim. Ver assim... Desculpa. Tô com uma sinusite. Ver o cara, da onde ele tirou aquelas imagens, né, dos filmes, de que filme foi isso, de que filme... Tipo assim, no pátio interno, uma piscina com água azul de amaralina, é o Parque Lage do Glauber Rocha, Deus e o Diabo na Terra... Sabe, e tudo, era um recorte de todas as manifestações artísticas da época da Tropicália. É maravilhoso, foi maravilhoso. E depois chegou, eu me lembro que chegou o Marco Nanini, depois, foram chegando amigos dele e tal, e o Marco Nanini, eu quero participar desse clipe, não sei o que e tal. E aí, o Zé Celso, ele falou, pô, vamos chamar o Zé Celso por causa do Rei da Vela, que tem o Rei da Vela. O único que eu não consegui foi o Tom Zé, que estava em Nova York, e eu tinha grana para trazer ele, mas não dava tempo. Não dava tempo pela data do Caetano com o show que ele tinha em Nova York. Veio o Jorge Maltner, veio o Zé Celso, veio o Gil. Todo mundo participou do clipe. Custou caro o clipe. Cara, eu sei quanto custou, né? Na época custou $30 mil. Que hoje... Na época era muito. Acho que o dólar tá praticamente 1 para 1, né? Enfim, foi caro. Mas a gravadora... Eles tinham dinheiro. Porra, tem no portfólio deles Caetano, Gil, Zé Celso. Imagina... Eles estavam rindo de orelha a orelha. A gravadora estava rindo de orelha a orelha. Dane-se, o dinheiro é dos gringos mesmo. E assim fizemos o clipe. Foi
incrível aquele clipe. E aí fomos participar do MTV, né? Fomos indicados para a banda Revelação, mas aí perdemos pro Claudinho Bochecha. que mal ou bem na época eu fiquei morrendo de raiva, mas eram maravilhosos, cara. Não, e olha só, Eram maravilhosos. eu quando vejo banda tocar fazendo merda no palco, assim, eu sempre as pessoas me perguntam, você acha legal quebrar instrumento no palco? Essas coisas que o povo pergunta, que deve perguntar pra você também. E me contaram, lógico que você não ia me contar, que vocês fizeram muita merda na tal da turnê abrindo pro Man Network, né? Putz, aí o Chantilly que sabe, imagina. Muita merda. Não, e como isso atrapalha uma trajetória, né? Perdeu o controle da banda, sabe? A gente perdeu. Tinha tudo pra ficar grande, né? Tinha tudo. Foi em que ano isso? 96. 96, 97. Vocês quebravam o instrumento no palco e... Não, a gente quebrou. Teve um show que quebrou. Não, teve uma. Cara, não é isso que eu não gosto de falar porque me deixa triste. O Vig falou a mesma coisa. Falou, cara, as pessoas perderam o senso da realidade. Total. Nem era drogas, nem era. Era, sei lá, uma arrogância, não sei o que era. Foi uma idiotice, assim, que se abateu sobre a gente. E eu ainda percebia aquilo, sabe? E ainda tentava lutar, mas não tinha. Era maior, eu não sei explicar. Foi... Em ti mesmo. Não em mim, porque de alguma forma eu via que estava errado. Eu via que a gente estava fazendo merda. E tentava. E eu me lembro de pedir ajuda pro Chantilly. E o Chantilly me chamar no quarto dele. Falar, cara, sabe? Vocês estão abrindo. A gente conseguiu abrir a turnê porque ele estava trazendo o Man Network. A gravadora deu as passagens. Tipo assim, a gente estava. Tudo bem, a gente que era hold, a gente que era tudo. Mas a gente estava com uma. Porra, viajando o Brasil, uma banda top, internacional, né? Tipo. E aí o Chantilly falando as merdas que a gente fazia e tal. E aí começou o meu choque com o Fred, porque ele não entendia, entendeu? Ele estava naquela coisa Nirvana, sabe? Ele estava muito impressionado pelo Nirvana. Sei lá, eu vi que ele estava se achando Kurt Cobain, não sei. Mas ele nem usava heroína. Se ele usasse até, né? Pô, beleza, se mata aí. Eu vou ficar rico. Foi uma grande oportunidade jogada fora, né? Foi. Verdade. O Vig fala, cara, ele tinha... Porque o Vig é muito sensato, né? E essa história, cada vez que eu ouço de um, eu ouço diferente. Mas o Vig falou, cara... É isso que eu te falei, cada um tem... A gente ficou meio maluco mesmo. Eu era o mais sensato, mas eu não mandava nada na banda, porque ele era mais novinho, né? Era mais novo, E eu via a coisa acontecer. Mas ele sabe que hoje em dia são todos meus amigos e... Assim, esse processo, quando eu vi que não dava mais, quando eu falei, parei, não quero mais isso, foi muito traumático, assim. Porque eu sabia que ali a gente podia ter sido grande. Como o Buana também podia. É impressionante, assim. Fala, caralho, bicho, que. Né? Urucubaca da porra, né? Não vou dizer urucubaca, mas o destino ele é muito curioso, né? Assim, você tá com uma banda correndo na pista, vem um governo imbecil e destrói o negócio. Né? E a gente ainda tentou retomar, mas aí quando a gente tentou retomar com o Buana, já começou uma divergência, assim, sabe? Porque eu queria ir para esse lado do mais pop rock, né? E pô, os caras falando que não, a gente era uma banda de rock, não sei o que e tal, e tinha que ser mais pesado. Eu achava tudo aquilo uma bobagem, assim. Eu falei, cara, vamos fazer música, a gente faz música, né? Tipo, isso é uma coisa que eu tenho. Eu achei que a gente nem achei que a gente ia falar sobre minha carreira, achei que a gente ia falar sobre letra, música, poesia. E isso é uma coisa que eu aprendi com a música. Foi me desfazer do meu preconceito com as músicas, né? Eu aprendi isso de várias formas, assim, e de formas muito dolorosas. Assim, eu me lembro, por exemplo, que eu detestava sertanejo, e aí, de repente, eu via a Maria Bethânia cantando É o Amor. E eu falei, gente, que música linda. Que música linda. E fiquei com raiva de mim de ter esse elitismo, de só perceber isso porque era Maria Bethânia. Como é que eu não percebi isso com os caras cantando? Isso, um dos episódios, existem milhares desses episódios na minha vida, de falar, não gosto disso, e o funk, né? Vocês estão falando do funk, né? O funk, eu achava aquilo um lixo, cara, achava um lixo. E eu me lembro que uma vez eu encontrei
num show desses, o Marlboro, né? E o Marlboro começou a me falar de como era aquela coisa, cara. E eu falei assim, pô, mas as letras... Ele falou assim, é fácil você escrever letra quando você fez segundo grau, você entende de regência, de concordância, vai fazer uma letra sem saber nada disso. E conseguir falar com as pessoas, conseguir se comunicar com as pessoas e conseguir alterar o comportamento das pessoas. Sabe o que acontece com os garotos que vão pro baile funk, os PMs? Eles pegavam os caras, isso eu tô falando no final dos anos 80, né? Pegavam os caras, vocês gostam de merda? Botavam, esfregavam a cara do cara no cocô de cachorro. Os PMs. Pegavam os meninos lá aqui pro baile, entravam todo com cara cheio de merda no baile funk. E aí, cara... E aí, quando o Marlboro falou isso, eu falei, cara, eu comecei a ouvir o funk e eu me lembro, eu tava namorando a Helena, minha esposa, e ela trabalhava no Multishow e a gente foi numa festa de música do Multishow, isso já há muitos anos, agora, nos anos 2000, começo dos anos 2000, e tava tocando só funk, cara, só funk. E é engraçado que veio uma frase do Renato, de uma música do Renato, na minha cabeça, que era do Geração Coca-Cola. Vamos volta o lixo em cima de vocês. Tipo assim, o lixo que a gente consumiu de você, o cocô de cachorro, o lixo da sociedade, que essa camada teve que consumir, eles cuspiram como música. Porra! Isso é muito mais revolucionário que o rock and roll, cara. Sabe? Então eu não tenho esse preconceito com música de gênero. É óbvio que tenho, né? Eu luto para não ter, né? Mas sempre tem, assim, né? Mas então no Bono eu queria seguir o que tinha botado a gente no jogo, né? E os caras não. E aí a gente se separou, assim. Eles me tiraram da banda. É engraçado, quando eu conheci o Jean, ele foi tocar comigo. Eu ainda tinha uma carreira de cantor. E você era o único dos músicos que tinha essa visão de mercado, né? E agora contando... Você nunca tinha me contado essas histórias. Aí dá pra entender um pouco, até pelos traumas, a questão de não me deixar tão inocente. Ele era o que botava o dedo na minha cara e falava as verdades, eu ficava puto com ele. Mas é o que você tá fazendo agora, não é? Com as pessoas no teu canal? Pegando as suas cagadas e ensinando? Sim. Né? Era meio isso, porque... Uma vez ele me mandou tomar no cu. Vou contar uma história ridícula, né? O meu cabelo... Não vai ganhar de mim mesmo. O cara fazia uma escova no meu cabelo lá, aí faltou o maquiador, não foi. Aí eu falei que não ia fazer o show. Eu dei um ataque. Eu tô vendo uma barulheira no camarim, cara. Eu tô completamente enlouquecido. Falei, cara, a banda ensaiadaça, o show... Pô, Carlos Trio, uma banda foda, né? Azeitada. Cara, tudo certo. E o cara dando um ataque porque o maquiador... Eu falei, esse cliente tá maluco, cara? Ele, não sei o que. Falei, Clemente, você tá maluco, cara? E eu comecei a sacudir o cara, assim. Ele faz assim, tá louco, tá louco! Porra, cara, ele tava surtado mesmo, né? Tipo, Clemente surtou, assim, com essa parada. E aí, eu tinha essa coisa, porque é uma coisa muito engraçada isso, porque eu não escolhi fazer isso. Uma vez eu li na biografia do Paul McCartney e aconteceu a mesma coisa com ele. Ele fala assim, cara, alguém tinha que fazer o trabalho sujo. E ninguém fazia, então eu comecei a fazer. O Paul McCartney que tomou as rédeas dos Beatles, assim, por isso, porque tinha que alguém tomar, né? Simplesmente isso. Fudeu, 5 minutos. Não falamos do livro. Ele falou tudo, né? Eu só falei. Foi tudo. Não foi nada do que eu pensei. Só Mas não então faz uma, escolhe uma aí. Não fala, a gente tá falando agora de música, que a música é a senhora, não sei o quê. Mas ultimamente você tá muito ligado à literatura. Eu falei isso no começo, né? Eu acho que a literatura entrou em mim antes da música, né? Eu com 8, 9 anos já aprendi a ler e me apaixonei pela bibliotecária da escola e eu queria ficar lá na biblioteca, achando que ela ia me notar. E ela começou a me dar livros para ler. E assim, com 8, 9 anos, comecei a ler Monteiro Lobato e Hans Christian Andersen e depois Júlio Verne, que foi o cara que pirou assim na minha cabeça para literatura.
E de lá para cá não parei mais. A música entrou eu já tinha 11, 12 anos. Quer dizer, então, quando eu terminei de escrever meu livro, que eu fui olhar, eu falei, cara, levei 8 meses escrevendo, eu me toquei que, na verdade, eu tinha levado 40 anos para escrever aquele livro, sabe? E eu me sinto... E agora, eu não me afastei da música porque eu estou fazendo trilha sonora. Estou fazendo a trilha sonora de um filme, e uma coisa que eu sempre gostei, sabe? Eu estudei orquestração. Estudei não, né? Li sobre, né? Assim, não fiz nenhum curso formal. Mas, pô, para poder fazer os arranjos, quer dizer, as ideias eu tenho de criança, da brincadeira com meu pai, né? Então eu penso já no baixo, já vem a frase do cello, já vem o primeiro violino, a viola, o segundo violino, já vem tudo, o arranjo vem pronto na minha cabeça. Eu só vou tocando no teclado lá. Então é uma coisa que eu tenho muita vontade de fazer mais, assim, trilha de cinema. Então eu não tenho mais a menor vontade de ir para a estrada, menor vontade de... Assim, às vezes, fazer um show ou outro para matar a saudade pode ser, mas eu não tenho vontade, sabe? Não tenho essa vontade. A literatura venceu. Venceu. E mais, agora eu comecei a fazer faculdade de letras. Estou no 4º período. Outro dia ele me ligou para me corrigir um erro de português no meu blog. Lembra? Eu tô até chato. Não, mas aliás, me Tem corrijam. Porque às vezes você Não, às vezes passa é porque é uma coisa que você fica lá, né? Enfim. E eu acho que a minha coisa rock and roll pro futuro vai ser um professor de português de escola pública. Eu acho que vai ser a coisa mais rock and roll que eu vou fazer na minha vida. Maravilhoso, bicho. Não, eu acho. E, assim, eu tenho esse amor pela língua portuguesa, assim. Eu acho a língua portuguesa linda, cara. Linda. Ela é linda, é linda. E tem um amor mesmo, assim. Eu amo a língua portuguesa. E eu acho que eu posso plantar essa sementinha em algumas pessoas, talvez não muitas, mas se forem 2 ou 3, porra, já valeu, sabe? Eu acho que eu posso, e eu tenho a música, eu tenho as letras, eu tenho um arsenal de conhecimento popular para enfiar essa língua portuguesa nessas crianças e adolescentes e tudo mais. Abre um canal no YouTube, cara. Abre um canal no YouTube. Tudo agora abre um canal no YouTube. A gente estava conversando antes, né? Porque o Luiz Felipe também é escritor, você sabe disso, né? Sim. Então a gente estava conversando isso. A gente ainda é muito preso na materialidade do suporte, né? Assim, o suporte é muito... E o suporte é muito importante na literatura, né? Assim, né? Todo texto está inserido em um suporte, né? Qualquer coisa de linguagem, assim, uma tatuagem está num suporte que é o seu corpo. Ela está comunicando alguma coisa, né? Um outdoor é um suporte, assim, e os suportes vão mudando de gênero, de gênero, de tipo, gênero literário e tudo mais. Né? Poesia, letra, são 2 coisas líricas com suportes diferentes, né? Como a poesia concreta, você vai usar a visualidade, a letra da música você vai usar a melodia, a poesia escrita, você pode usar o verso livre, você pode ir para o soneto, que é tudo formatado. São suportes, né? E a gente vem de uma geração que é muito ligada ao suporte. No caso da música, o CD, o livro, né? Mesmo que... Eu acho que isso, no futuro, para as novas gerações que estão chegando, vai ser menos importante, né? Então talvez um livro do futuro seja o cara narrando, assim... Um podcast. Um podcast, não sei. Eu não sei, assim... Eu me lembrei agora, pena que estamos sem tempo, eu lembrei uma conversa que eu tive com o Renato uma vez que a gente, cara, clareou o dia, assim. Que eu tinha acabado de ler um texto do Roland Barthes, que era A Morte do Autor, que é um texto maravilhoso, assim. Que ele diz que o nascimento... É um pouco baseado na teoria da receptividade, que é uma coisa que a obra só se completa quando ela é assimilada, interpretada por alguém, né? Então, e o Barthes magistralmente fala que o nascimento do leitor tem de ser pago com a morte do autor. Que só no leitor o livro se concretiza. Porque as palavras, elas, né, elas criam
vários significados, né? Eu posso falar uma coisa e você entender de um jeito, ele entender de outro, eu falar a mesma frase. Uma palavra tem vários significados, uma frase tem vários significados. E assim, não dá para entrar nessa conversa que a gente ia ficar horas aqui. Temos que terminar. Temos Qual o que conselho que você daria para quem quer começar uma banda agora, Jean? Olha, conselho para começar uma banda. Colocar a banda no mercado, Não tem seja outra lá que opção? mercado é esse. Pô, você não faz de nada mais ou menos bem também, assim? Não, eu confesso que eu não me sinto... Bom, se o cara quer fazer isso, vai fazer. Bom, Quando eu falei com o Dé, ele brincou. Qual o conselho? Desista. o Dé falou isso? O Dé é maravilhoso. Não adianta nada porque tem que desistir, quem vai- porque se o cara não desistir é porque realmente ele tá muito afim. Não, ele Aí- falou uma coisa muito bacana na vez que ele veio aqui, que quando as pessoas falam, quero ir no teu canal, ele falou assim, o negócio é o seguinte, cara, faz o teu canal, lança vídeo sempre, daqui a 4 meses você me procura de novo, porque a maioria das pessoas desistem mesmo Ai, no, me no viu. caminho, né? Eu acho assim, você fala... É bem isso mesmo, né? Eu queria... Aliás, eu já posso ir no seu canal, hein? Já tá com 4 meses. 6 né? meses, eu fui na Não. tua, ela quase todo dia, hein? Não, inspiração mesmo. Não, Cara, a gente tem que terminar o papo, senão Não, tá mas só, mata a gente. então posso terminar com uma coisa assim? Posso terminar rapidinho com uma coisa? Poxa, eu queria... Porque você falou, que conselho você daria? Primeira coisa, eu diria pro cara entender o que é a arte. E aí, o cara me veio, eu queria ler um poema. Pode ler. Eu não sei, eu tenho que achar. Não, é rapidinho. Fudeu. Tem internet aqui? Não, porque vai valer a pena, vocês vão ver. Eu entendo de literatura, vocês sabem disso. Ai. Lê no intervalo comercial. Essa foi demais. Alguém, produção, não tem? Alguém me acha o poema? Então você pode botar depois? Posso. Eu queria declamar, mas tudo bem. É um poema chamado Vê se alguém acha aí. As Lições de R.Q., do Manuel de Barros. Esse poema, ele é a síntese da arte, assim, ele explica Peraí, o que... alguém vai achar. O meu não tá... entrou. Lições... Achou aí, Aqui, Júlio? ó. Temos aqui, ó. Olha. Esse poema é lindo, cara. Isso, ó, entendam isso, e aí vocês pensem se vocês querem fazer uma banda. É assim, aprendi com Rômulo Quiroga, um pintor boliviano. Só vai mexendo na tela, Jean, pra não travar. Tá. A expressão reta não sonha. Não use o traço acostumado. A força de um artista vem de suas derrotas. Só a alma atormentada pode trazer para a voz um formato de pássaro. A arte não tem pensa. O olho vê, a lembrança revê e a imaginação transvê. É preciso transver o mundo. Isto seja, Deus deu a forma, os artistas desformam. É preciso desformar o mundo. Tirar da natureza as naturalidades. Fazer cavalo verde, por exemplo. Fazer a noiva camponesa voar, como em Chagall. Agora, é só puxar o alarme do silêncio, que eu saio por aí a desformar. Até já inventei mulher de 7 peitos para fazer a vaginação comigo. Manuel de Barros. Jean, porra, irmão. Caralho. Pô, pena Pena que não teve tanto tempo, né? que eu falei tanta merda.